Pronto. Ok. Meu bom dia a todos. É com muita satisfação que iniciamos mais um módulo de governança no setor público. Eu quero primeiro aqui fazer um agradecimento muito especial ao Daniel Piccolo Catelli e à Daisy Bennett, assim como todo o corpo funcional do Conselho Regional de Contabilidade, aqui representado pelo Leandro, também ao grupo de trabalho, ao GT de Governança do CRC de Santa Catarina, um projeto que fez parte da campanha inicial da presidente Marisa ao CRC de Santa Catarina, projeto esse que foi colocado em prática e que buscou sempre o protagonismo do profissional da contabilidade na governança nas áreas públicas, privadas e do terceiro setor, e mais especificamente naquilo que diz respeito à contabilidade, a grande contribuição que a contabilidade pode dar e pode gerar a esses três grandes segmentos ou áreas de atuação. Num primeiro momento, em um ano, se eu não me engano, de 2024, nós fizemos uma rodada de 3 módulos também, aliás, 4 módulos para cada uma das áreas. O curso teve uma resposta muito positiva dos profissionais da contabilidade e também de outras áreas que participaram, de todo o país, e aqui eu faço esse registro, desde Daniel, doutor Daniel, de que não é só pessoas de Santa Catarina, do nosso estado aqui, que participam desse curso, dessa capacitação, mas também de outros estados, a quem eu também faço o meu agradecimento. A governança, ela vem aí não como uma onda ou com uma nova moda em relação à gestão, tanto pública como privada, como terceiro setor, mas algo que incorpora muitos conceitos, muitos valores, que incorpora, eu diria assim, a junção, a união de diversas práticas saudáveis que mostram o caminho correto, que mostram como deve ser feita a gestão nos diversos setores, e a parcela de contribuição e responsabilidade que cada um tem nesse processo. Ao longo do tempo, a gente teve a oportunidade de identificar momentos em que a qualidade estava evidenciada, momentos em que o planejamento estava evidenciado, momentos que regras e o arcabouço de normatização imperavam dentro das organizações como norte maior. E aí surge a lei de processamento LGPD, as questões que envolvem compliance, e aí dentro de um contexto da contabilidade e da governança como um todo, a gestão de risco, os controles, a governança é a junção disso tudo, de uma forma estruturada, organizada. E aí sim, efetivamente, as pessoas incorporando conceitos que podem ser transformados em ações práticas no seu dia a dia de trabalho. E o que nós queremos é que o contador assuma esse papel. Não fique distante de um processo que ele vem a cada dia mais se solidificando dentro das organizações. E aí nós temos, novamente, doutor Daniel, que agradecer muito as pessoas que doam um pouco do seu tempo para transferir esse tipo de conhecimento, trazer a sua expertise, trazer a sua inteligência e dizer, eu estou aqui contribuindo porque eu acredito nisso. E acredito que muito mais pessoas podem participar desse processo e gerar o efeito multiplicador. É por isso que a gente está aqui nessa manhã, para dar sequência a esse módulo de governança voltado à área pública, agradecendo muito a confiança da nossa presidente Marisa, que nos deu a honra de coordenar esse grupo de trabalho, com especialistas, pessoas do mais alto gabarito, que estão construindo aí
esse embasamento necessário de conceitos e de conhecimentos que podem ser transferidos ao profissional da contabilidade. Nós teremos esses 3 módulos também no curso de governança da área pública, mas, na sequência, depois de acabar o último grande bloco, que é o do setor privado, nós teremos um outro curso voltado também à área de governança, que é um curso que vai preparar profissionais da contabilidade para assumirem como membros de conselhos de gestão tributária dentro das organizações. O Conselho identificou que a reforma tributária traz aí um caminho muito aberto para se aprofundar no estudo da reforma tributária, que assim como na estrutura de governança das empresas existe o comitê de auditoria, né, de gestão de risco, de compliance, de RH, já existem empresas trabalhando com comitês de gestão tributária. E para participar de um comitê de gestão tributária, evidentemente, tem um espaço muito grande profissional da contabilidade. Evidentemente, tem com o pessoal do direito, né, especialista na área tributária, mas tem também para o profissional da contabilidade. Agora, precisamos estar preparados. Então, ano passado, tivemos um curso preparatório para membros de comitês de gestão tributária certificado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Esse ano, vamos ter a 2ª edição, e quem sabe aí, né, a gente tenha mais ações voltadas a esse tipo de certificação que vai preparar profissionais da contabilidade para atuarem em comitês de gestão tributária. E, por fim, né, ainda previsto para esse ano, a estruturação e a configuração de um MBA em parceria com a Universidade Catarinense. O edital, se eu não me engano, depois o Leandro informa se o edital já foi lançado para o chamamento público das entidades de ensino, instituições de ensino superior a se habilitarem, mas será um MBA voltado também ao profissional da contabilidade para se especializar também na área de governança como um passo a seguir. Então, desculpe me alongar, mas eu gostaria de passar essas informações para você e agora deixar com a nossa Deise, né, que vai coordenar esse painel, a continuidade dos trabalhos. Novamente, muito obrigado, doutor Daniel, muito obrigado, Deise, Leandro, e a todos que estão prestigiando e participando deste módulo. Isso. É com a Deise agora, né? Isso. Bom dia a todos. Obrigada, coordenador Juarez. Antes de apresentar o instrutor do primeiro módulo, lembramos que a capacitação é pontuada pelo Programa de Educação Profissional Continuada e cada módulo terá 2 pontos para auditores. Então, durante a palestra de hoje, serão postados 3 links de confirmação de presença aqui no chat. Se vocês quiserem já abrir o chat, vocês vão ver que já tem orientações lá. Somente será emitido o certificado ao participante que estiver inscrito e que confirmar presença nos 3 links que serão publicados no chat pela equipe do CRC em momentos diferentes dessa capacitação de hoje. Sendo assim, para ministrar o primeiro módulo de governança do setor público, introdução, recebemos com grande alegria o convidado Daniel Catelli, que é procurador-geral, Dr. Honor Causa in Legal Science WCIU EUA, doutorando em Estado de Direito e Governança Global na Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Administração Pública no IDP e especialista em Direito Administrativo na Focus, supervisor acadêmico do MBA em Governança Pública da EBRAD, vice-presidente do Conselho Editorial e Acadêmico da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Licenciatura da ABRASC,
É conselheiro do Conselho de Ética da Rede Governança Brasil entre os anos de 2022 e 2024, vice-presidente da Associação Nacional de Compliance, ANACO, é membro da Comissão de Compliance e ESG da OAB do Distrito Federal, atuou em cargos de gestão e da área jurídica em mais de 10 órgãos públicos, exercendo funções como as de secretário executivo adjunto, subchefe adjunto de gestão pública, diretor de administração, assessor especial, coordenador geral e procurador-chefe. Realizou estudos na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil, em Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos, e na Universidade degli Studi de Roma, Tor Vergata, e Universidade de Salamanca, na Espanha. É professor e palestrante nas áreas de governança, gestão pública e direito administrativo, tendo ministrado cursos e treinamentos na ENAP, ESMPU, EAGU, EBRAD, IGC, dentre outros. Diante disso, então, passo a palavra ao professor Daniel para, a partir de agora, conduzir com maestria o primeiro módulo dessa capacitação da governança para profissionais de contabilidade no setor público. Bom dia a todos e todas, em especial ao nosso querido Juarez Carneiro, a nossa Daisy Bennett, também a todos que estão aqui nos prestigiando aqui, até aqui em Brasília, que amanhã está um pouco fria, né? Me lembrando que eu sou do Sul também, sempre gostei do frio e agora o frio veio um pouquinho para cá, para Brasília, para nos lembrar das nossas origens. Fico muito feliz, assim, eu já falava antes de eu começar aqui, falar propriamente de governança pública, eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente eu tenho falado muito para os conselhos regionais de contabilidade. O presidente Aécio, o conselheiro Bruno também, Bruno Sidônio, que é secretário lá em João Pessoa. A gente tem feito esse trabalho e eu sempre tenho fortalecido essa minha fala da importância do profissional de contabilidade para o setor público. Quando fui secretário, diretor de administração, sempre tive ao meu lado contadores na minha equipe, seja como diretores, gerentes de projetos, coordenadores gerais, porque é um profissional vocacionado para uma coisa que a gente hoje tem no setor público que é muito forte, e vocês vão ver na minha palestra sobre governança, que é análise de dados. Nós temos, claro que hoje nós temos ferramentas como inteligência artificial, mas eu não conheço um profissional que tenha uma vocação tão forte para conseguir conciliar os entendimentos sobre administração, até sobre direito, mas com análise de dados, uma análise estruturada de dados. As pessoas pensam que são só números, né, mas são dados. E como a gente vai fazer a tomada de decisão adequada no setor público, onde tudo você tem a lupa da transparência. Você precisa de decisões estruturadas num país que tem uma grande judicialização, ou seja, uma boa parte dos temas públicos são levados ao Poder Judiciário. Como você blinda o poder público? Como você faz com que aquela pessoa que foi levada a dirigir, por exemplo, um município, um estado, até um país, ela consiga fazer com que sua plataforma de governo emplaque, para que sua plataforma de governo seja efetiva, que ele possa cumprir as suas promessas. Nós só conseguimos fazer isso porque hoje uma boa parte a forma de fazer a oposição não está só nos parlamentos, ela está também perante o Poder Judiciário. E para isso a gente precisa fazer uma administração pública baseada em evidências. E a gente só consegue fazer isso por meio de uma análise de dados consistente. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, tá bom? Então aqui eu vou compartilhar aqui a minha apresentação.
conforme eu já conversei aqui com a nossa moderadora, caso tenham perguntas, podem fazer as perguntas, inclusive no momento, não tenho problema nenhum com isso, até porque para ser algo mais dinâmico, né? A gente precisa desse dinamismo na nossa, porque a gente está falando aqui de uma apresentação online, né? Senão a gente realmente fica com algo muito cansativo. E aí eu tô tentando aqui, porque o slidezinho ficou bem na frente da minha, da minha apresentação aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aí, gente. Então, vou trazendo aqui para vocês essa minha apresentação aqui, falar um pouquinho de governança aqui no setor público. A nossa moderadora já apresentou aí, falou um pouquinho da minha trajetória, sou inscrito em 2 conselhos profissionais, mas tenho uma grande admiração aí pelos profissionais de contabilidade, até porque lidei muito com contabilidade pública. Nós temos a Lei 4.320, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, e no dia a dia do orçamento público, a gente lida com normas de contabilidade pública, e um profissional não pode, no poder público, liderar se ele não tiver esse conhecimento. Mas eu pergunto para vocês, para que nós precisamos de governança pública? Para que nós precisamos de governança pública? Essas 2 imagens aqui mostram um pouco. Para que a gente, aquela segunda estrada ali que está rachada, tudo, a gente consegue passar por ela? Consegue. Só que é mais difícil, é mais perigoso, tem mais riscos, essa é a palavra que a gente precisa lembrar. Hoje a gente fala muito em gestão de riscos na área privada, mas temos falado também no setor público. Hoje é obrigatória a gestão de riscos no setor público, matéria de compras públicas e outros aspectos, integridade, por exemplo. A gente precisa mapear esses riscos e mitigar esses riscos. Mas essa essa autopista, todo mundo concorda que gostaria de passar por ela, certo? Só que o que é mais fácil de construir? Qual estrada é mais fácil de construir? Essa autopista, que talvez tenha camadas mais grossas, precisou, às vezes, uma desapropriação aqui para você passar mais vias, você precisou de um investimento maior, só que ela vai durar muito mais tempo. Ou essa outra estrada aqui. Essa primeira estrada aqui parece ter sido construída muito mais rápido. Se vocês olharem pelas rachaduras, vocês vão ver que a camada de asfalto às vezes é pequena. E é isso que eu queria mostrar para vocês. O caminho da governança pública e da governança corporativa também, porque a governança pública nasceu da governança corporativa, não é um caminho tão simples, né, no começo. Mas ele é um caminho indispensável, é um caminho necessário. Quem lida com finanças, com sustentabilidade de negócio, né, com modelos de negócios sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental, mas também da sustentabilidade financeira. Vocês sabem muito bem que se sai mais recurso e entra menos, você não vai ter um ambiente sustentável. A governança ela é demorada, para você estruturar essa estrada bonita aqui que a gente mostrou, demora um certo tempo. Só que depois ela vai durar muito tempo, você vai ter desenvolvimento, você vai ter um fluxo maior de veículos, você vai ter aqui empreendimentos ao redor dessa estrada, postos de gasolina, empresas que precisam de escoamento. A governança é isso, ela te dá uma estrutura para você poder desenvolver a administração pública. E aí eu gosto de falar essa frase, que eu falo em várias prefeituras e locais onde a gente vai palestrar, que discutir governança não é uma teoria, assim, uma ideia, uma intenção. Ela é aplicar aí um método para fazer as ideias acontecerem. Veja só que importante isso. É um método para fazer as ideias acontecerem. Olha a diferença. Você diz que está aplicando uma teoria, outra você diz que você está aplicando um método. Quando você usa métodos ágeis de gestão, você está aplicando uma teoria ou você está usando um método para organizar as coisas, como
o nosso querido Juarez comentou. É um método, e eu vou trazer para vocês como na área pública a gente aplica esse método. Olha só. Mas a governança pública não surgiu do nada, gente. Nos anos, vocês sabem muito bem que a governança corporativa surgiu muito antes. Desde muitos estudos que tiveram questão de teoria da agência, que isso também veio para o setor público, mas aí depois disso, onde você já tinha uma governança corporativa consolidada, você teve aquele relatório Cadbury, que foi importante na Inglaterra. Depois disso, as pessoas perceberam que o setor público, nós passávamos lá nos anos 80, no começo dos anos 90, por períodos inflacionários muito grandes, os governos gastando demais, e se percebeu que a gente não conseguia mais viver dessa maneira, a gente precisava de uma estrutura decisória adequada. Então se pegou um pouco daquilo, você tinha muitos problemas de corrupção por falta de transparência, se verificou que isso também existia no setor público, sempre houve. Mas como é que você traz essa estrutura virtuosa da governança corporativa para o setor público? Óbvio que você precisa de adaptações. O Banco Mundial, ele começou lá nos anos 90 a trazer esse conhecimento para a gente. E começou a tentar incorporar aqueles elementos da governança corporativa no setor público. Já mais recentemente, perto dos anos 2000, e olha só como a gente tem um gap aí de mais ou menos 20 anos entre a governança corporativa mais estruturada e a governança pública. Lá nos anos 2000, a OCDE, né, que é a organização aqui para cooperação e desenvolvimento econômico, importantíssima em matéria de estrutura de políticas públicas, ela trouxe aí essa questão para o setor público de uma forma mais estruturada, para aqueles países que fazem parte da OCDE. Ou seja, qual é o lema da OCDE? Melhores políticas para vidas melhores. E depois eu vou mostrar para vocês que o conceito de governança está atrelado, o conceito de governança pública, tá, gente? Está atrelado a isso. E aí a governança começa a chegar, a governança pública, né, começa a chegar ao Brasil. E depois eu vou falar para vocês que ela demorou ainda um pouquinho para chegar no Brasil, né? E a OCDE, ela fala que a boa governança nos setores público e privado, ela é fundamental para a construção de economias sustentáveis. E no setor público, a OCDE, né, ela tem ajudado os governos a projetar e implementar políticas estratégicas. E no setor privado, reforçar a questão da governança corporativa, da conformidade, da conduta empresarial adequada. Por que isso? A gente precisa de credibilidade. A gente precisa de um ambiente econômico adequado. E a governança pode sim, a governança sim é um elemento. Eu falo aqui um pouco de acessão do Brasil, e a gente pode dizer coloquialmente que é ingresso, né, do Brasil, mas o termo técnico adequado é a acessão do Brasil à OCDE. Eu, quando estava na presidência da República, trabalhando lá, nós trabalhamos nessa acessão do Brasil à OCDE, é um passo importante. Entendo que a sociedade brasileira não tem a exata dimensão da relevância disso, porque para você ingressar na OCDE, você precisa de um arcabouço normativo, você precisa de normas e de estruturação de políticas que tragam previsibilidade, tragam desenvolvimento em um ambiente de negócio saudável. Isso só vai gerar riqueza e prosperidade para a gente. Você fala, é o clube dos países ricos. E o que essas pessoas fazem para ter prosperidade? Eles querem, para a gente ingressar, falar, estar junto com essas pessoas, a gente tem que ter políticas públicas adequadas, políticas públicas onde haja efetividade, eficiência do gasto público. Então, tudo isso contribui para um ambiente corporativo, um ambiente de negócio saudável, um ambiente de negócio que fomente a prosperidade. E políticas públicas também adequadas, né? A governança é um pouco sobre isso. E quando a gente fala em governança pública, a gente fala em quê? A gente fala em credibilidade, confiabilidade. Não esqueçam isso. Profissional de contabilidade sabe que quando uma empresa tem balanços bem feitos, ela está bem estruturada, é uma empresa que tem confiança e credibilidade.
A mesma coisa é para o setor público quando tem uma boa governança pública. Eu queria mostrar isso para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o atual estado da governança pública. A governança pública no Brasil demorou bastante para chegar, gente. Foi por meio de um acordo de cooperação do Tribunal de Contas da União com a OCDE, mais ou menos acho que foi em 2012, 2014 que foi firmado esse acordo, que se assinou lá uma chamada peer review. Depois eu também participei de uma peer review de centro de governo, quando estava na presidência da República, que se chama revisão por pares, né, onde você compara as estruturas de diversos países e dá algumas diretrizes. Então, quem contrata essa peer review, o Brasil contratou essa peer review, verificou algumas estruturas, comparou com alguns países e deu algumas diretrizes. O que a gente pode fazer? Alguns caminhos possíveis, né, considerando a nossa realidade. Mas por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Esses tempos atrás eu falava num evento na Argentina, e eu disse uma coisa, que a gente precisa falar a mesma língua. Mas que língua é essa? É o idioma? Não. Quando a gente fala em governança pública, a gente tem que ter conceitos estabelecidos de forma clara. Se cada um tem um conceito de governança diferente, a gente deixa isso para o ambiente acadêmico. Mas o conceito de governança pública dentro do Estado, para que a gente possa ter a mesma governança pública aplicada no Estado, no município, no Estado, na União, no Distrito Federal, a gente precisa de conceitos basilares. E isso o referencial de governança pública do Tribunal de Contas da União trouxe. E já está, inclusive, com várias edições, inclusive, esse referencial, um referencial importantíssimo para o setor público. Mas nós temos esse decreto importantíssimo aí, que é o 9.203 de 2017, que ele trouxe conceito de governança pública. Não é o único conceito possível, tem outros conceitos talvez até melhores, mas a gente precisava ter um conceito para discutir no setor público, para entender, ter uma base de como discutir. É que nem contabilidade pública. Nós temos uma base lá que foi estabelecida pela Lei 4.320. É a base. Depois você tem leis paralelas. A lei pode ser melhorada? Pode. É uma lei antiga já. Nós temos outros conceitos. Ela precisaria ser reformada. Mas o importante é que quando a gente está tratando de contabilidade pública, por exemplo, a gente sabe que aquele ali é um dos marcos referenciais. Quando a gente fala de despesa corrente, despesa de capital, na contabilidade pública a gente sabe o que é. Inversões financeiras, a gente sabe o que é isso. Orçamento de investimento, orçamento de custeio, a gente sabe exatamente do que a gente está tratando. Imagina se cada estado, se cada município tratasse isso de uma forma diferente. A gente não ia conseguir falar a mesma língua. Como é que a gente ia conseguir responsabilidade fiscal com isso? É um pouco isso que eu trago da governança pública, tá, gente? E aí eu vou até parar um pouquinho a apresentação, porque eu gosto de fazer essas intervenções. Por que a gente precisa de um conceito de governança pública? A gente precisa exatamente por isso. A gente precisa falar a mesma língua. Se a gente não falar a mesma língua, a gente não vai conseguir implementar de uma forma sólida no nosso país a governança pública. E aí vocês vão me perguntar, aliás, eu já falei aqui para nossa moderadora, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, para não ficar uma exposição cansativa, a gente está falando online aqui, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aqui para transmitir para nossa moderadora. Se quiserem levantar a mão, a moderadora me chama. Vocês podem fazer essas perguntas. Até aqui, tem algum questionamento? Tem alguma questão? Vocês querem fazer alguma consideração? Fiquem à vontade, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, não, você está falando aqui que a gente tem que falar a mesma língua. Aí qual que é o conceito de governança pública, né? Qual que é esse conceito de governança pública que você mesmo, professor, falou, que não é um conceito unívoco, né? Que não é um conceito único, mas é o conceito possível para a gente começar a discutir, começar a falar sobre governança. Eu vou trazer para vocês esse conceito porque eu entendo que sem ele a gente não realmente, como eu disse para você, sem ele a gente não consegue discutir
adequadamente governança pública. Vou apresentar de novo, eu gosto de fazer essas paradas aqui. Então, o que é a governança pública, né, gente? O que é a governança pública? Vamos lá. O que é a governança pública? Vocês estão vendo direitinho? Governança pública, olha só esse conceito está no decreto. É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Aí você tem vários conceitos, né? Você tem a questão lá do estratégico, tático e operacional. Ó. Avaliar, direcionar e monitorar a gestão. E aí você tem um conceito aqui, ó, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços à sociedade que gerem valor, o chamado valor público, gente. Então, isso é governança pública. Tá, mas como é que a gente exerce essa liderança? Como é que a gente exerce essa estratégia? Como é que a gente faz esse controle? Isso está escrito? Sim, nós temos vários estudos, nós temos referenciais mostrando como a gente faz isso na área pública. E aí, o que a gente entende aqui, ó? Liderança, estratégia e controle. A liderança que é um conjunto de práticas de natureza humana comportamental que asseguram as condições mínimas para o exercício da boa governança. Nossa, o que é isso? Mais uma questão conceitual? Não. Você tem ali estratégias, você tem medidas necessárias para que você tenha uma liderança eficaz no setor público. Primeiro, a gente tem que ter uma liderança íntegra. Ah, mas como é que a gente faz uma liderança íntegra? Aí a gente trabalha com os planos de integridade ou compliance. No setor público se convencionou chamar de programas de integridade, porque existem decretos, existem normas a esse respeito, mas é a mesma coisa que compliance público. O município, um estado pode chamar de compliance público, não tem problema, certo? Se convencionou chamar de integridade pública. Então, nós temos os programas de integridade. Dentro dos programas, nós temos os planos de integridade. Há uma diferença entre plano e programa. Quem sabe, na outra oportunidade, a gente possa até falar sobre isso. Mas, o que é fundamental aqui, você tem a parte de integridade, você tem a parte de preparação para as lideranças. Então, nós temos mecanismos e capacitações específicas de como liderar, como trazer o feedback. Você tem também mecanismos no setor público de seleção para cargos em comissão. É isso mesmo, gente. Então, você tem um decreto hoje que trata na esfera federal de como você pode, os requisitos mínimos para ocupar cargos de liderança. É isso mesmo, nós temos. Agora, você pode dizer que esse decreto ainda traz alguns conceitos um pouco abstratos, um pouco vagos? Ah, ele não se aplica para ministro. Não, não se aplica. Se aplica para os cargos de secretário, cargo de diretor, coordenador geral, coordenador, chefe de divisão, se aplica. Mas não se aplica para os cargos de ministro, que são cargos, evidentemente, políticos. Mas nós estamos caminhando para um ambiente de profissionalização da gestão pública. Então, você tem requisitos, por exemplo, de formação, você tem experiência para ocupar alguns cargos. Isso tem um decreto federal. Isso é a forma de exercer a liderança, de seleção dessas pessoas. Então, você tem integridade, você tem capacitação e seleção de líderes. Tudo isso está previsto. É um mecanismo de governança. Porque a gente sabe muito bem que é a alta administração que conduz, que é responsável pela governança. Isso está previsto lá no decreto de governança. É a alta administração que precisa assinar e encampar os programas de integridade. É a alta administração que é responsabilizada, por exemplo, se você não tem governança nas contratações, Tribunal de Contas da União disse que se você não tiver governança nas contratações públicas, a responsabilidade é da alta administração. Então, a alta administração tem uma série de responsabilidades. Por isso que você precisa exercer isso com liderança. Só que liderança não é
algo que a gente aprende com um coaching. Essa liderança de que eu estou tratando aqui é uma liderança estruturada para o setor público, certo? E estratégia. E aí a gente tem a parte de estratégia, a gente tem os planejamentos estratégicos, e a gente tem que superar aquele paradigma do planejamento estratégico de gaveta. Eu já participei de um monte de planejamentos estratégicos no setor público, de vários órgãos, a gente se reunia, ficava um dia sentado, visão, missão, tal. E aí? Qual que é o desafio? O desafio é você ter um planejamento estratégico efetivo que seja realmente conhecido por toda a corporação e que você consiga trazer no DNA, trazer para o dia a dia das pessoas esse planejamento, um pensar de médio e longo prazo. Para isso, você precisa ter uma liderança que conheça o planejamento. Então, não pode ser um planejamento de gaveta, hoje de pasta de pasta de Google Drive, tá, gente? Não pode ser um planejamento pro forma. Então, você tem que ter uma estratégia bem montada. E eu posso dizer para vocês, como parte da minha experiência, que se você não tiver um planejamento estratégico adequado, sem, obviamente, que a gente sempre vai ter as questões urgentes e de curto prazo, mas se você não tiver um planejamento adequado, você vai acabar a sua gestão no setor público e você simplesmente ficou fazendo o que a gente chama de enxugar gelo, resolvendo questões urgentes e não deixou um legado. Por quê? Porque você não deixou tempo dentro das suas prioridades, dentro da sua agenda para tratar de questões estruturantes. E a gente, no setor público, a gente não pode prescindir disso. E aí, mas alguém mais realista vai dizer assim, porque no setor público você tem 94% de despesas obrigatórias e só 6% lá na União, por exemplo, lá de despesas discricionárias. Como é que você vai fazer isso? Tem muito espaço para fazer isso. Melhoria do gasto público é uma delas. Como que a gente pode ampliar em 1% essa despesa? Você tem uma série de gastos desnecessários, questões estruturais, você está com implementação, por exemplo, do governo digital. Todo mundo aqui já deve ter o Gov no seu celular. E isso faz parte de uma estratégia. Por exemplo, a gente vai ter uma palestra aqui sobre o governo digital. Mas isso impacta na melhoria do gasto e para você fazer com que aqueles 94 reduzam para 93, 92, você tenha mais espaço orçamentário, por exemplo, porque você retirou fricções, sombreamentos. Então, para isso você precisa de planejamento. Se você ficar só cuidando do escândalo do dia a dia, você vai esquecer de deixar uma estrutura sólida, de aprimorar a estrutura existente. Então, as pessoas falam, porque o orçamento discricionário é muito pequeno, não tem espaço para nada. Então, vamos melhorar o gasto do que a gente tem. Vamos melhorar a qualidade do gasto, vamos evitar sombreamentos, evitar redundâncias. Para isso, você precisa trabalhar com um planejamento estratégico que não seja um planejamento estratégico de gaveta, feito para aqueles instrutores de planejamento estratégico que nunca participaram de uma organização pública de verdade. Você precisaria de uma pessoa que tem realmente conhecimento. E eu conheço, por exemplo, hoje pessoas no setor público que trabalham com isso e que têm conhecimento, que foram diretores, secretários, coordenadores gerais. Você precisa ter uma visão do setor público, senão você vai transplantar uma formulazinha pronta. Então, já estou falando para vocês aqui que estratégia é isso. A gente fala de planejamento estratégico estruturado, uma definição, inclusive, de rotinas onde você precisa trabalhar monitorando. Você não pode, por exemplo, que a gente tem um grande problema no poder público, se cria políticas públicas e depois você se cria de uma forma sem uma análise que a gente chama ex ante adequada, e depois você não tem um adequado monitoramento dessa política, e você também não tem uma readequação da política caso ela esteja sendo ineficaz. Essa é uma das grandes falhas. Todo mundo quer botar o seu dedo, quer botar sua digital, quer botar sua marca, só que ninguém quer aprimorar o que existe porque não dá ibope. É que nem se fala em investir em saneamento público, em saneamento básico, desculpe. Saneamento básico, o cano está embaixo da terra, ninguém vê. As pessoas só veem a doença, a pessoa chegando com disenteria, a pessoa chegando com problemas, problema de água contaminada, esgoto correndo a céu aberto. Só que ninguém
parece que isso não dá voto. Então, a gente precisa também de uma mudança de consciência sobre isso. Controle, aí a gente chega na parte fundamental aqui, e garanto que é de grande interesse para o profissional de contabilidade. Então, a gente tem rotinas aqui previstas, dentro dos mecanismos de governança, nós temos medidas específicas para transparência, prestação de contas e responsabilização. E aí nós falamos aqui, nós temos que ter gestão de riscos, nós precisamos, não há uma organização pública, a gente pode dizer que não há governança se não tivermos uma auditoria pública eficiente, não basta, por exemplo, num município que você tenha um auditor interno, que não tenha uma equipe que seja exclusivamente comissionado, nada contra, obviamente, as pessoas comissionadas, mas ele não tem a mesma proteção. Você precisa de uma certa estabilidade para uma auditoria, ou pode ser até uma pessoa de fora, mas você tem um quadro próprio. Você precisa também, e controle é muito mais do que auditoria interna, tá, gente? A gente fala hoje em controladorias. O que fazem as controladorias? As controladorias, elas trabalham estruturando uma série de medidas envolvendo o controle, que envolve a parte de correição, ou seja, os procedimentos disciplinares, a parte de integridade, então, provavelmente você vai ter lá a orientação geral sobre integridade, talvez uma unidade de gestão da integridade. Você vai ter a parte de auditoria interna e você vai ter a parte de transparência, as ouvidorias. E por que isso tudo se entendeu que ela no setor público ela precisa estar dentro do guarda-chuva da controladoria? Você sabe por quê? Porque os achados que você vai ter ali, você vai ter, por exemplo, o que entra pela ouvidoria, você vai mapeando aos poucos o que você tem, por exemplo, você tem uma política de combate ao assédio moral e sexual nas organizações. Então, você catalogando isso, você tem subsídios úteis para montar uma política. Você vai ter a parte de correição, aí você vai ter um corregedor, por exemplo, no setor público, então ele vai ter uma noção geral do que tem causado maiores problemas para aquela organização. Você vai ter a parte de auditoria interna, que vai ver as principais fragilidades. Se está tudo isso integrado dentro de uma controladoria, você vai trabalhar com todos esses dados de uma forma estruturada e vai conseguir traçar uma política não só repressiva, mas também uma política preventiva mais adequada, certo? Quem faz gestão de riscos é a controladoria? Não. A gestão de riscos, claro que a controladoria vai analisar isso, mas quem tem que fazer a gestão de riscos é uma parte, um departamento de gestão estratégica, por exemplo, uma unidade de gestão estratégica, que vai ter que aprender a fazer gestão de riscos, e gestão de riscos não é uma parte só do controle, todo mundo precisa fazer gestão de riscos. Eu falo que advogado hoje precisa entender de gestão de riscos, dependendo da situação onde você está, se é um advogado empresarial, como você vai bem orientar a sua equipe, se você não bem orientar uma organização sobre tomada de decisão, sobre uma aquisição, sobre uma fusão, se você não entende gestão de riscos. Então, gestão de riscos é algo fundamental, seja para quem é contador, ou hoje seja para quem trabalha com política, seja para quem é advogado. As pessoas fazem isso de uma forma muito empírica. E tem espaço para quem trabalha isso de forma estruturada, gente. Fazer um cursinho básico de gestão de riscos, saber o que é uma matriz 4x4, 5x5, coisa básica, fazer um trabalho bem feito de gestão de riscos. Eu já trabalhei com 5 ministros de Estado em 3 governos diferentes, de diferentes matrizes ideológicas. E um dos ministros com o qual eu trabalhei, eu precisava fazer um assessoramento dele e eu precisava, toda vez que tinha que despachar o assunto, eu levava de uma forma estruturada uma folha. Não podia ser mais que uma. Dependendo da situação extrema, 2. Onde eu fazia uma análise completa e eu apontava riscos, às vezes tinham decisões que tinham riscos, tinham prós, que tinham contras, e eu levava isso para a autoridade. A autoridade entende, e só naquele trabalho de elaboração desse despacho, a gente já envolvia uma série de questões. Você tinha que contatar várias áreas, ministérios diferentes, secretarias, avaliar alguns cenários, entrar em contato com a área que fazia a interlocução do governo perante o Congresso Nacional,
identificar tudo isso. E aí tinha que levar esse trabalho estruturado para o ministro decidir. Não é empírico. A gente pode fazer bem feito. E quem domina os métodos, por isso que a gente está falando de governança, quem domina o método consegue fazer isso de uma forma diferenciada. Claro que não adianta dominar o método sem ter empatia, sem ter conhecimento, sem ter experiência. Aí você tem o que a gente chama das soft skills aí. Mas se você souber o método, facilita muito, tá? E aí eu gosto muito dessa figura, não sei quem já viu, quem já não viu essa figura aqui. Quem lembra, quem é um pouquinho mais velho, como é o meu caso, vai lembrar da fita cassete que a gente tinha, né? O que é a governança, né? Governança e gestão são a mesma coisa? Governança e governabilidade são a mesma coisa? Não, não são coisas diferentes. A governança, como eu falei para vocês no conceito, olha como o conceito fala, ó. Avaliar é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, olha aqui o azulzinho, direcionar e monitorar a gestão. Tá aí, como é que a gente faz isso na prática? A alta administração leva a estratégia para a gestão que vai planejar, que vai executar e que vai agir. E aí, com base nesses dados que a gestão vai trazer de volta, você tem a accountability, que é a responsabilidade. Inclusive, você vai, com base nesses dados, poder monitorar e pode redirecionar essas estratégias. Porque não adianta, porque o grande problema que a gente tem hoje, qual é? O problema que a gente tem hoje é que você tem um setor que pensa as políticas, monta as políticas, às vezes, com uma forma de uma análise de dados e de problemas públicos de forma deficiente. E depois tem uma dificuldade nessa área, nessa parte aqui, de retorno desses dados dentro dessa questão aqui. E o profissional de contabilidade, ele trabalha dentro da formação dele inteira, ele trabalha com análise de dados. E eu entendo que esse profissional, ele é vocacionado para trabalhar muito bem no setor público, porque ele sabe lidar com dados. Ele tem facilidade. Qual que é o grande desafio? É você deglutir bem aqueles dados, mastigar e explicar bem, levar de uma forma palatável para quem traça da estratégia. Se é que você já não está lá dentro desse setor da estratégia. Mas veja que o profissional de contabilidade, ele tem essa vocação para lidar com dados e nem todo profissional tem. Então, usem isso com sabedoria, porque eu entendo que o profissional de contabilidade, ele tem um papel importante. Ah, eu posso hoje colocar umas coisas no chat GPT? Tem, mas traz muito viés, traz muitos problemas. Esses tempos atrás eu estava com eu sou examinador também de bancas de concursos públicos. E aí eu tive que responder recursos em algumas questões que eu elaborei. Eu fiquei muito incomodado porque eu percebi que tinha uma pessoa que recorreu de todas as questões e usou inteligência artificial, só que de uma forma completamente desconexa. Eu olhei uma questão e disse, não, mas eu não posso ter falado isso. Será que o código diz tal coisa? Aí eu peguei e fui olhar, não, não dizia isso. O chat GPT tinha, a pessoa pediu, como eu posso contra-argumentar essa questão, e ele criou algo e deturpou os termos legais. E a pessoa não se deu nem o trabalho de ler direito aquilo, de refletir sobre isso. Como é que a pessoa quer passar num concurso público, ajudar a direcionar a administração pública se ela não tem um mínimo de responsabilidade nem com o próprio nome? Então você vê que o uso, a gente pode dizer, porque a inteligência artificial vai acabar com algumas coisas. Mais ou menos, gente. A gente precisa de alguém ali que entenda dos procedimentos, que possa analisar eventuais vieses, né, distorções, e precisa mostrar. Você pode utilizar aquela ferramenta de forma adequada, mas a gente ainda vai precisar das pessoas que entendem como aquele dado está estruturado, tá? Qual é a arquitetura daquele dado? Por que o orçamento público é composto disso, disso e disso? Por que aquele gasto público tem que ser assim, assim? Onde que a política pública, onde que aquela política pública tem o gasto X, Y, Z? A gente vai precisar fazer esse exame. E o profissional de contabilidade tem essa vocação.
Vou trazer alguns subsídios para vocês interessantes aqui, os 10 passos para boa governança aqui do Tribunal de Contas da União, a cartilha de governança pública municipal da Rede Governança Brasil, que já está em uma nova edição, inclusive saiu recentemente, esse guia de política pública, que ele é mais teórico, mas é interessante para ter bons conceitos, o referencial básico de governança organizacional do TCU, que é essencial, tá? Para quem quer conhecer realmente governança pública a fundo. E aí temos outras leis aqui importantes, o Decreto Federal 9.203, que eu falei para vocês, a Lei do Governo Digital, que fala inclusive de governança lá, se a gente for olhar lá embaixo, vocês vão ver que fala em governança, fala em linguagem simples, desburocratização. Temos essa portaria da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que hoje é Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Essa portaria é importantíssima em matéria de governança das contratações públicas. Tem o referencial de governança do TCU, como eu falei para os senhores e para as senhoras. Mas eu vou trazer mais, antes de a gente fazer uma pequena intervenção, eu vou trazer aqui mais algumas questões para os senhores e para as senhoras. Alguns exemplos na prática de governança, para a gente falar que governança não é teoria, ela é um método, né? Nós temos os programas de integridade no setor público, nós temos essa questão que eu trouxe para os senhores e para as senhoras, o perfil dos agentes públicos no setor público, regras para audiências públicas, então a gente tem que ter ali divulgação de agendas, tudo isso está relacionado à integridade, temos um decreto para isso, tá? Nem sempre cumprido na esfera federal, porque é óbvio que é um período de adaptação, mas está aí e ele precisa ser observado. Nós temos essa emenda constitucional que, olha, a gente tem tanta emenda constitucional, mas essa é relevantíssima, que determina que a gente faça a avaliação das políticas públicas, gente. Olha só a importância. Claro que ela depende de uma lei, para ela que a gente chama de norma constitucional de eficácia limitada, mas ela precisa aí de uma lei específica para a gente tornar essa avaliação de políticas públicas realidade. Nós já temos vários instrumentos hoje no poder público para avaliar as políticas públicas. Alguém já ouviu falar da questão da AIR e ARR? Alguém aí levanta a mão, quem já ouviu falar sobre isso? Coloca a mãozinha aí. Já ouviram falar? Sabem o que é AIR e ARR? Olha só, eu já trabalhei em 3 agências reguladoras. Trabalhei na Anatel, trabalhei na ANEEL e trabalhei na ANAC. A IR é a análise de impacto regulatório e a ARR é a análise de resultado regulatório. A análise de impacto regulatório é uma medida fundamental para a governança porque ela traz previsibilidade para um setor que quer investir. Então, quando você edita uma norma nesses setores regulados, você tem que fazer uma análise do impacto que aquilo vai causar para o setor. Tem que ter uma análise. Você não pode surpreender um setor onde você tem alocado uma quantidade de capital gigantesca e dar uma virada aí de 180 graus. Não uma guinada tão grande. Você precisa de um prazo de previsibilidade, um prazo para dar previsibilidade para essas políticas. Você tem, inclusive, o que a gente chama de divulgação da agenda regulatória, para os agentes econômicos poderem, inclusive, opinar em consultas públicas sobre essa norma, ver o que foi colocado lá na análise de impacto regulatório, certo? Então, isso é imprescindível. Por exemplo, quem tem aí um salgadinho, uma bolachinha em cima da mesa agora, um suco, um suco de caixinha, alguém tem aí? Olhem o rótulo que vai ter dizendo alto teor de açúcar adicionado, alto teor de gordura, não sei das quantas. A gente demorou, eu estava na presidência na época que a gente já discutia muito essa questão da rotulagem dos alimentos. Isso traz um impacto gigantesco para o setor, para a indústria alimentícia, principalmente dos ultraprocessados. Então você não pode fazer uma mudança dessas tão drástica, e foi feita uma análise, inclusive uma análise comparada com outros países, para você chegar a isso, envolvendo questões envolvendo saúde. E aí, para chegar nessa modelagem de rótulo, você fez uma consulta pública, você divulgou que ia haver uma resolução da agência sobre esse assunto. Isso é análise de impacto regulatório, gente. Isso é governança pura, estratégia.
planejamento. A gente não pode trabalhar na administração pública aos soluços, aos solavancos. A gente precisa de organização. As coisas demoram um pouquinho mais, demoram, mas tem mais consistência, tem mais legitimidade. Quando você utiliza esses mecanismos. E aí nós temos outro mecanismo que é fundamental, que é o conselho dos comitês de governança. E aí depois a gente tem toda uma aula, todo um curso específico, que eu falo lá no meu MBA, lá de governo, no MBA onde eu sou coordenador lá, que tem como patrono o ministro Augusto Nardes, que inclusive é contador, ministro do Tribunal de Contas da União, onde a gente fala muito sobre os comitês ou os conselhos de governança. Só que esses conselhos não basta criar, é mais uma vez essa questão que eu vou conversar com todos vocês. Não basta criar um comitê, um conselho de governança. A gente precisa ter método de funcionamento para que isso não se torne uma mera instância burocrática e que ela possa trazer decisões que agreguem valor, decisões que tragam legitimidade, conforto. E eu, inclusive, tenho, quando eu fiz o meu mestrado, eu defendia isso. O mestrado, inclusive, em administração pública, sobre a mitigação da responsabilização dos gestores públicos por meio da adoção de mecanismos de governança. Então, fiz todo um estudo estruturado sobre isso, certo? E temos, por fim, essa questão do ISD, ou ASG, né, Ambiental, Social e Governança, no setor público. O Tribunal de Contas da União, inclusive, tinha um índice que era chamado de IGG, que media a parte de governança. O índice foi reestruturado, inclusive participei de algumas reuniões com os auditores que estavam trabalhando nisso. O índice IGG foi reestruturado e agora ele virou IESGO. Então, ele avalia também a parte de sustentabilidade ambiental e social. Então, o Tribunal de Contas da União, hoje, avalia aspectos de governança das organizações públicas, inclusive conselhos profissionais. E nós temos uma decisão importantíssima, recente, aí do Tribunal de Contas da União. Salvo engano, aí alguém me corrija se estiver errado, é 216 de 2025, decisão normativa, certo? Acho que é 216 de 2025, que fala sobre transparência e prestação de contas nos conselhos profissionais. E isso tudo está ligado com o que a gente fala dos relatórios, fala de consolidação de relatórios, fala a parte de transparência, que os conselhos precisam trabalhar bastante. Entendo que o Tribunal de Contas ele é um grande indutor de comportamentos e tem trabalhado de forma virtuosa. Inclusive, eu, quando estava na presidência da República, recebi o antigo presidente do Conselhão, que era o presidente Mauro, quando havia uma PEC, inclusive uma PEC para praticamente acabar com os conselhos profissionais. E nós conversávamos, depois o governo, inclusive, essa PEC foi retirada e tudo mais, feito um trabalho, porque foi feito um trabalho de conscientização da importância dos conselhos profissionais. Mas os conselhos, eles precisam realmente trabalhar nessa parte da sua governança interna, na sua estrutura, na sua transparência, para mostrar o real impacto que ele tem na regulação dos serviços que são prestados à população, né? Na atividade dos profissionais. Então, tudo isso passa por um processo agora de valorização dos conselhos profissionais, passa por uma tomada de consciência, de uma estruturação adequada desses conselhos, para que a gente fortaleça, e eu falo isso porque sou vinculado a 2 conselhos, que a gente fortaleça a imagem dos conselhos perante a sociedade com exemplos, com boas práticas, não meramente um discurso. E eu vou parar um pouquinho a nossa apresentação. Eu gostaria de abrir aqui para quem quiser fazer perguntas. A nossa moderadora também fique à vontade, se quiser colocar alguma intervenção. Tem material aqui para falar por muito tempo. Não falei ainda dos programas de integridade, tem outros aspectos para comentar. Mas falar de obras paradas, né? Mas estou à disposição aqui. Vocês querem fazer perguntas? Para mim fica um pouco mais dinâmico, inclusive. Professor, se você me permitir, vou fazer uma pergunta. Claro. Você comentou, né, nos slides anteriores, teve um slide sobre mecanismo de governança, na qual você falou sobre melhorias de gasto, análise de risco. Também falou sobre a demonstração entre governança e gestão, e sobre a questão de
estratégia e accountability, né? Então, assim, eu queria saber de você como você percebe a contribuição da informação de custos. Quando a gente fala, envolve contabilidade de custos, que é uma coisa muito nova para nós no setor público, para a mitigação de riscos e para a melhoria da governança e a melhor tomada de decisão. Então, isso tudo entra, por exemplo, nessa parte dos custos, a gente tem duas partes específicas que a gente pode tratar. Nós temos a parte dos nossos custos fixos específicos e nós temos parte das nossas contratações públicas, onde toda a composição, por exemplo, de preços e tudo passa por pesquisas de preços estruturadas, na área federal a gente tem, passa por uma outra questão hoje que envolve o chamado ciclo de vida do objeto, quando você vai fazer uma compra pública, e aí a gente vê o gasto público de uma forma diferente. E você vê que você tem uma parte de melhoria do gasto. Quando eu já sou procurador aí há muitos anos, estou no setor público, foi nomeado para o meu primeiro cargo público em 2002, mas em 2000 e deixa eu me lembrar, 2013, 2013 eu fiz um trabalho, estava fazendo um trabalho num grupo interministerial sobre melhoria do gasto público envolvendo folha de pagamento. E com base nisso, depois eu fui cedido pela Advocacia Geral da União, da qual eu faço parte, para o Ministério do Planejamento, para continuar nesse trabalho de melhoria do gasto público envolvendo folha de pagamento. Então, é um trabalho que, obviamente, a gente fazia em conjunto com a auditoria, exatamente fazendo essa interlocução, verificando rubricas que estavam sendo pagas de forma inadequada. Então, você tem várias ações. Você tem a parte vamos dizer, que já compõe os gastos específicos da administração pública, que a gente pode verificar, como a parte patrimonial, folha de pagamento. Aí você tem esses custos específicos e você tem um trabalho importante nas compras públicas. Esses dias eu estava analisando uma questão de como que a gente faz a composição do preço nas contratações públicas de gestão de frota de veículos. Então você tem as pesquisas, você tem a parte de peças, como é que é feita a pesquisa de preços, como é que é a composição do preço. Tudo isso é uma parte técnica fundamental para que você tenha uns custos bem dimensionados, né? E aí eu estou falando de duas dimensões do custo, quando você contrata e nos seus custos fixos, né? Aí você tem a parte de iluminação, que envolve tecnologias alternativas, questão da água, que isso entra muito, hoje tem entrado muito na parte de sustentabilidade, porque, querendo ou não, uma parte dessa parte patrimonial, da gestão patrimonial da administração pública, ela envolve uma gestão de custos, aí você precisa do dado estruturado, quanto que a gente gasta com energia, quanto que a gente gasta com água, por exemplo, quanto a gente gasta em material de expediente, a impressão. Então, você faz toda uma gestão específica com base realmente em custos. Eu não sei se eu te respondi adequadamente, mas aí você precisa de uma visão mais estruturada por cima, né? E hoje a gente tem uma questão de não só o custo em si, no valor nominal. Hoje a gente tem uma questão que foi introduzida recentemente, inclusive na nova lei de licitação para compras públicas, que é o ciclo de vida do objeto. Então hoje, quando você vai fazer uma compra pública, você pode pagar mais caro para um objeto que tem um ciclo de vida diferente, que tem um ciclo de vida mais durável, que vai gerar menos, não vai poluir menos o meio ambiente. Por quê? Porque no fundo você está economizando numa política pública. Você tem a União lá que vai distribuir recurso para lixão, para acabar com os lixões, então vai criar aterros sanitários. Então, tudo isso dentro de uma política maior, mais transversal, a gente fala em aquecimento global, fala em um monte de questões. Então, como que a gente faz isso na prática, né? Olha só que importante isso, essa sua pergunta sobre composição do custo. Então, às vezes, hoje você pode pagar um pouco, não quer dizer que o que é o mais barato é o melhor e é o que vai impactar adequadamente para uma política pública. Você tem que ter uma visão muito clara do que você quer e de onde você quer chegar. Então, o custo não é só uma questão nominal. Então, você hoje trabalha com os custos de uma maneira mais global. Então, quando você faz uma contratação pública,
por exemplo, de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, você tem questões sociais que estão envolvidas ali, você tem, às vezes, mulheres em situação de violência. Hoje você tem uma previsão para você tentar priorizar mulheres em situação de violência doméstica. Você tem dependendo da situação também, você tem uma composição dessa mão de obra com egresso do sistema prisional, porque senão o sistema prisional fica muito caro. Então, você vê no seu custo ali, você precisa trabalhar ele de forma transversal, mas obviamente que o aspecto nominal nunca pode ser esquecido, porque nós temos limites de gasto, tá? A parte nominal sempre vai ser importante. Mas a gente trabalha isso, a melhoria do gasto público, você vê pagamento de benefícios, você vê folha de pagamento, você tem auditorias periódicas, você pode robotizar isso, mas obviamente que você precisa de uma análise humana para você diferenciar o que é e o que não é. Então você não pode colocar um robô, por exemplo, para fazer uma análise. Você tem uns robôs hoje que fazem análise de editais, que são o Tribunal de Contas, a CGU, tem robôs. Mas aí você vai pegar lá um edital, você vê assim, aquisição de vinho pelo poder público. Aí você vai olhar, não, isso aí deve ser irregular, é proibido, tem decisão do Tribunal de Contas da União. Se você já pegar de antemão falar isso, você colocou na máquina a decisão. E aí depois você pode olhar e ver o seguinte, não, mas isso aqui é um instituto federal que tem um curso de gastronomia, e dentro do curso de gastronomia você tem uma matéria de harmonização de vinhos, é a matéria de sommelier. Então, como é que você vai fazer isso sem o vinho? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Mesmo na composição, análise do gasto público, e da despesa pública, você precisa realmente ter um cuidado para não robotizar tudo, e você precisa de um profissional que faça uma análise qualificada. Não sei, eu te respondi bem, Deise, ou fui muito... Não, eu acho que foi bem ao encontro, mas assim, até deixa eu trazer um pouco mais também para a contabilidade na situação, linkando ali o decreto 10.540, que já obriga os municípios e os entes subnacionais, né, de forma geral, a estar implantando sistema de custos. Mas o custo, entendi. mas assim, ó, até o Renan Ribeiro, ele trouxe uma pergunta que ele fala assim, ó, a administração pública hoje ainda está muito amarrada ao compliance, o que não é errado, na conformidade de seus atos, mas deixa meio, daí abre parênteses, o processo muito rígido. Quando você fala em processo, que são as atividades para acontecer a governança, muitas vezes vem o custos, vem a mitigação de risco e vem a governança. E isso meio que trabalha junto para melhor tomada de decisão, para melhorar o gasto. Esse é meu ponto de vista. E daí foi nesse sentido. Mas ele continua falando: o meio acaba se tornando um fim, que no caso, o meio que é o rígido, no meio do processo. E processos que são vinculados, quais atividades para nós chegar lá? Né? Quais são os itens que nós chegamos? Né? Então, ao invés do resultado esperado pelas políticas públicas, ele coloca, né? Então, pode comentar a respeito? Deixa eu repetir a última fala dele. O meio acaba se tornando um fim, ao invés do resultado esperado pelas políticas públicas, né? Então, se você poderia comentar a respeito disso. Posso, isso está inclusive nas minhas falas. O controle é importante, por isso que eu gosto das perguntas. O controle ele tem que ser finalístico, tá? Desde 1967, a gente tem um Decreto-Lei 200. Quem conhece a administração pública quem trabalha com a administração pública conhece como nos marcos. Ele, inclusive, vai estar sendo reformado agora, o Decreto-Lei 267. A gente fala em controle finalístico. O que quer dizer um controle finalístico? Eu trouxe para vocês a lei do governo digital. A gente também fala lá na lei do governo digital em controle finalístico. Ou seja, os custos com controle não podem superar os benefícios. Então, teve uma organização que eu trabalhei onde você tinha uma estrutura dedicada a responder a órgãos de controle maior do que a que estava pensando nos processos finalísticos. Obviamente que isso não vai dar certo. Claro que é fácil apontar essas externalidades,
essas disfunções, mas a gente não pode esquecer que o controle ele se fortaleceu lá nos anos, controle público, né, principalmente o controle externo, e depois o controle interno se fortaleceu mais. Veio lá da Constituição de 88, que deu muita força para os órgãos de controle, porque nós vivíamos num estado ditatorial, nós vivíamos num estado que tinha dificuldades de controle, havia um movimento muito forte de controle do gasto, de problemas de corrupção, então os tribunais de contas se fortaleceram muito. Você teve um movimento de hipertrofia do controle, primeiro externo, agora do interno também dentro da administração pública, mas não é, a gente não pode ver, a gente está vendo só o efeito atual. A gente precisa trabalhar agora em ressignificar esse controle para que ele seja um controle mais finalístico. E o Tribunal de Contas da União, ele tem trabalhado num controle mais finalístico. A Controladoria Geral da União também tem trabalhado num controle mais finalístico. Mas respondendo à pergunta, como é que é o mesmo nome do colega? É Renan Ribeiro. Renan, eu tenho uma visão sobre isso. Como é que a gente faz um controle realmente mais finalístico? A gente faz o controle mais finalístico com simplificação e com digitalização dos procedimentos. Tirando o elemento humano de uma parte, a parte meramente burocrática, que é a parte de tramitação, a gente tem que tirar o máximo possível o elemento humano da parte exclusivamente formal e burocrática e trazer o elemento humano para fazer uma análise qualificada desses achados e desses dados. E aí que você vai ter, por isso que você tem a revolução digital, você tem o governo digital, o Brasil está avançando bem nessa parte de governo digital, mas a gente tem que trabalhar com controle. Claro que existe uma resistência em relação a isso, porque eu vou te dizer a realidade. Você tem uma administração pública que é muito sujeita à transparência e tem que ser assim mesmo. Só que essa transparência também é utilizada para adversários políticos. Então, às vezes, você tem um dado muito estruturado sobre alguma questão. Por que você não agiu? Por que você está demorando para agir? Então, assim, eu sei que a resistência de alguns administradores públicos está em você ser pautado pelos órgãos de controle. Agora, é um movimento inevitável. Como é que a gente qualifica isso? Como é que é um controle finalístico? É um controle de impacto, é um controle que realiza pesquisa de satisfação no setor público. A gente detesta no setor público pesquisa de satisfação, porque aí você traz o verdadeiro conceito de governança. Lá no finalzinho daquele conceito, o que eu trouxe para você? É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, monitorar e direcionar e redirecionar, se for o caso, a gestão, com vistas à prestação de serviço à comunidade, para que esse conceito não seja um conceito vago, que a gente, se você olhar no decreto 9.203, você tem lá geração de valor público. Como é que a gente traz um impacto verdadeiro para as pessoas? A gente precisa trabalhar com pesquisa de satisfação, trabalhar com controle social, mas para isso a gente precisa de um processo de mecanização, um processo de digitalização, para você conseguir colocar as mentes para refletir sobre o gasto e sobre os próprios mecanismos de controle. O controle tem que ser finalístico. Ele não pode ser mais oneroso que a própria política. Tá certo? Então, isso está previsto na legislação já. Só que é claro que isso você vai uma mudança de cultura, você vai ter todo um processo de aprendizado da máquina. Você teve um processo onde você tinha um controle muito deficiente, que era feito lá, como é que era a auditoria? Era uma pessoa pegava lá um processo, ali com molha-língua, e tinha uma almofadinha ali, um gelzinho ali, um silicone, não lembro como é que é, um sabãozinho. Você molhava ali e ficava fazendo conferência de vale transporte, conferência de auxílio à alimentação, conferência de processo. Então a gente passou desse papel que foi estruturado lá nos anos que já existia, Tribunal de Contas existe há muito tempo, óbvio, mas a gente foi estruturando, deu mais mecanismos para o controle, e aí o controle, com o tempo, foi percebendo que ele precisava ser mais finalístico, e a gente está nesse momento de um controle mais finalístico, ou seja, que leve em consideração o impacto da política pública, o impacto do serviço realizado, e não seja um fim em si mesmo, como você bem colocou. Isso está previsto e é um dever do controle, certo?
Por isso que quando eu falei para vocês de uma controladoria, é muito melhor você ter uma controladoria do que áreas que não se conversam. Você tem uma auditoria interna que não conversa com a corregedoria, que não conversa com a ouvidoria. E qual o problema? Você se produz um monte de dados, de informações relevantes que podiam orientar melhor a administração, que você não trabalha de forma estruturada. Por isso que eu desde o começo falei para vocês o quê? Não é um fim em si mesmo. A gente precisa trabalhar com dados, pensar nesses dados para conseguir fazer uma administração pública mais eficiente. E qual que é o problema do gestor público, gente? O gestor público, às vezes ele não tem uma formação, ele fez toda uma formação de como falar em público, como lidar com as pessoas. E a gente precisa, quando ele chega no setor público, conseguir falar a linguagem dele, entender os problemas dele, mas também mostrar que a gente traz dados para estruturar a política dele. A gente precisa dizer, não, ó, essa metade da sua equipe vai lidar com as urgências e com os problemas específicos. Essa outra parte aqui vai lidar com os grandes projetos, que fazem inclusive parte da sua base, que fazem parte da sua plataforma, que vão lá para a sua base política. E não tem problema de ser assim. Só que a gente precisa fazer um gasto, uma administração baseada em evidências, trabalhar com dados, senão a gente vai ter o que a gente sempre teve, lidando com alguns problemas e urgências e trabalhando de forma muito empírica. A gente precisa de método. E é esse método que vai trazer a melhoria do gasto, que vai trazer uma composição mais adequada desses gastos públicos. E hoje você tem aí, nos convênios que tem recurso federal, você tem que utilizar. Agora você precisa usar o pregão eletrônico, Portal Nacional de Compras Públicas. Tudo isso traz transparência, traz método, traz facilidades. Claro que a gente ainda está engatinhando, precisa evoluir muito, mas à medida que a gente vai digitalizando muita coisa, você vai facilitando, e essas estruturas que parecem burocráticas, vão precisar de menos pessoas, mas pessoas que conheçam o processo, pensem bem o processo, porque às vezes você precisa fazer uma intervenção, olha, que nem o caso do gasto do vinho lá, que eu falei, não, peraí, isso aqui entrou já vou mandar suspender. Calma, gente, vamos olhar, vamos ver o que que é, qual que é o processo que está envolvido. Então a gente precisa de pessoas que tenham uma visão transversal da administração, que entendam a administração pública, para que elas não saiam, porque senão a solução seria simplesmente digitalizar tudo, vamos tirar o elemento humano. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente precisa de pessoas capacitadas que lidem com esses achados, com esses dados, mas que entendam também o processo político. Não sei se eu respondi adequadamente, mas o controle sim precisa ser finalístico. Senão ele acaba superando os próprios benefícios. Essa toda a questão da balança. Isso está na lei, olha o Decreto-Lei 200, olha a Lei do Governo Digital, que você vai ver lá no finalzinho dela, quando fala em governança, você fala que o controle precisa ser finalístico, tá? Então não é só o decreto lá de 67 que já trazia e que nunca foi cumprido. Agora vamos olhar de novo que a gente parece que voltou nesse movimento pendular agora para esse controle que tem que ser sim finalístico. O TCU está trabalhando muito nisso, tá? Para anular, para paralisar uma obra, eles têm um manual de auditoria e eles têm que avaliar todos esses problemas. Recentemente se suspendeu um programa chamado Pé de Meia, não sei se vocês acompanharam. Inclusive é uma questão de orçamento público, tá? Que foi envolvida nessa questão do programa Pé de Meia. Só que eles suspenderam por um tempo, exigiram algumas adequações, e agora o programa continua a ser trabalhado, exigindo que fosse inserido na lei orçamentária. Só isso. Mas é isso, gente. Esse que é o ambiente que a gente tem que estar. A gente tem que trabalhar exatamente com isso. E olha como isso é importante. Se a gente que trabalha com controle não levantar a bandeira do controle finalístico, a digitalização vai engolir a gente. E a gente precisa mostrar, inclusive os serviços de advocacia, porque aí a gente vai ter o quê? Aquela advocacia de relacionamento, que é só para uma meia dúzia de pessoas que conhecem as pessoas mais relevantes. Então a gente não pode trabalhar desse jeito. E o contador vai ser engolido pela inteligência artificial? Então, a gente precisa trabalhar nisso, a gente precisa ver pessoas que agreguem valor. É isso, Deise. Não sei se eu vi que o colega acho que disse que se deu por satisfeito.
Não, da perfeito. resposta. Perfeito, professor Daniel. Pode conduzir o restante da tua palestra aí. Não, mas assim, eu estou disposto para. Porque assim, eu tenho uma palestra ali, mas vocês precisam me questionar e colocar postos aí os meus conhecimentos, as minhas avaliações que eu tenho sobre a administração pública. Eu já atuei como gestor e como controlador. Então, isso realmente. Mas uma coisa eu vou falar aqui para vocês. Quando eu fui secretário, quando eu tinha que tomar uma decisão, olha só, interessante isso. Quando eu tinha que tomar, às vezes, alguma decisão importante, o que que eu fazia? Fui secretário executivo adjunto. Conversava sempre lá com o ministro, com o secretário executivo, e a gente às vezes tinha que chamar os demais secretários do ministério para uma conversa difíceis. Primeiro eu planejava com eles, com o ministro, com o secretário executivo, dizer, olha, a gente vai ter que exigir isso, isso e isso. Posso exigir? Pode. E aí depois o que que eu fazia? Chamava a minha auditoria, a minha, que é a Auditoria Especial de Controle Interno que a gente tem, a Assessoria Especial de Controle Interno que a gente tem nos ministérios. Teve uma vez uma situação envolvendo gastos com diárias e passagens. Nós temos um prazo, nós temos uma portaria, e só excepcionalmente você pode pedir passagens fora desse prazo. Por quê? Porque isso tem questão de custo. O custo é sabidamente mais elevado. Mas óbvio que tem situações urgentes que óbvio que a gente precisa entender. Mas a urgência não pode se tornar a regra. A urgência sempre vai ser a exceção. E a gente fez uma identificação que a urgência estava se tornando a regra, porque, vou pedir em cima da hora, e seja lá. Então, fizemos um estudo, a Assessoria Especial de Controle Interno, que era ocupada por um auditor de finanças e controle, fez um estudo, fez uma análise, eu cheguei lá, olhei, e depois a gente começou, eu, secretário executivo, a gente começou a olhar, não, peraí, ó, a secretaria tal e tal está fazendo isso. A gente mapeou com base nesses dados, e depois a gente chamou o secretário para falar. Olha, está acontecendo isso. Não, porque é assim, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque só vem mais tarde por isso, sempre tem uma desculpa. Sabe quando é que mudou? Quando você diz um não a primeira vez. Porque as pessoas vão lá, recebem esse aviso, mas a gente sabe que, assim como você tem filhos em casa, tudo, a questão só funciona mesmo quando você, às vezes, tem que dizer um não, mas um não estruturado. Então, continuaram chegando pedidos urgentes sem justificativa, e a gente tinha um respaldo político, do ponto de vista técnico, do próprio ministro, e o respaldo técnico para dizer que aquilo não estava adequado. Então, foi dito não, teve uma certa convulsão no momento, mas depois a situação se adequou. Então a gente foi olhar lá no nosso Power BI e depois o gasto diminuiu. Por quê? Porque teve que ter uma atitude, mas há uma atitude, obviamente, pensada, estruturada, não é algo arrogante, é algo pensado dentro dos próprios normativos, mas foi estruturada uma estratégia de atuação que tivesse impacto, porque não adianta você sozinho fazer isso e depois você não ter o respaldo adequado. Mais Professor, tem alguma? mais alguma interação aqui no Vamos lá. chat? Tem a Verônica de Miglio Moura, que pergunta: Professor Daniel, as diretrizes públicas de governança se aplicam às estatais na sua forma pura ou elas desenvolvem suas próprias linhas de atuação em governança? Então, na forma não então, o decreto de governança ele é um decreto mais geral, mas as estatais elas têm uma governança específica prevista lá na Lei 3.303, que é a lei das estatais. Então lá elas têm um regulamento de compras específico que precisa ser inspirado, obviamente, precisa estar inspirado nos princípios da administração. Então nós temos regulamentos de compra específicos. Muitas dessas empresas estatais adotam praticamente muito próximo daquilo que a Lei 14.133 traz, os seus regulamentos, elas podem ter regulamentos específicos, mas é óbvio que você tem uma estrutura de governança um pouco diferente, você tem os conselhos fiscais, conselhos de administração, e isso vai variando um pouquinho conforme a própria estatal, mas você tem uma governança um pouco diferente, mas sim, mecanismos de liderança, estratégia e controle, aquilo que é previsto de forma geral no decreto 9.213, eles se aplicam, sim, às estatais
de forma subsidiária. Embora, como eu disse, tem uma estatal, ela tem mecanismos de governança diferentes, mecanismos de escolha para os conselhos de administração, você tem uma série de vedações específicas para que você evite. Aí tem um aspecto da governança, da parte de integridade, que é fundamental quando a gente fala de estatais, que é o conflito de interesses, que inclusive tem uma lei específica na esfera federal sobre conflito de interesses. Isso é regida pela 3.303, mas precisa de um regulamento de compras específico. Então, a Lei 3.303 ela não traz o regulamento de compras, ela diz que a empresa pode adotar um regulamento de compras. E agora, tem muitas empresas estatais que adotam praticamente a Lei 8.666, mas ela precisa estar inspirada. As empresas estatais precisam estar inspiradas, obviamente, na 14.133, atender princípios como critérios objetivos de julgamento, precisam trazer uma série de questões que tratem da isonomia, praticamente, das compras e da integridade, tá? Algumas empresas trabalham com questões de imagem, como due diligence, que a gente chama no compliance. Então, mas há um regulamento específico de compras que tem que estar inspirado naqueles princípios que norteiam lá a 14.133 e a própria administração pública, porque elas fazem parte da administração indireta, certo? Claro que existem empresas estatais, aí chamamos de estatais as sociedades de economia mista, as empresas públicas que atuam no domínio econômico, no mercado. Aí essas empresas têm regulamentos mais flexíveis que aquelas empresas estatais que praticamente prestam serviços públicos, como as empresas, às vezes você tem empresas estatais que trabalham na área de águas, de saneamento, você tem empresas estatais como a Codevasf, por exemplo, que trabalha com políticas públicas, que tem a Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco, que é inclusive uma empresa estatal dependente, e aí ela tem uma regulação mais rígida, precisa estar mais próxima do público. Aquelas empresas que atuam no domínio econômico, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, obviamente que se você sujeitá-las a um mecanismo de compras igual a 14.133, elas não vão ter o dinamismo para trabalhar em mercado, porque você vai ter uma estrutura de gasto muito mais engessada. E ela, para atuar no domínio econômico, precisa realmente ter uma estrutura um pouco mais flexível. Mas a governança, em geral, sim. Mecanismos de liderança, estratégia e controle. E até porque para você criar uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, você tem que ter uma justificativa conforme a Constituição. Você não pode criar de forma aleatória, né? Você precisa de uma intervenção, essa intervenção precisa ser justificada. Então você sempre vai ter em vista a questão do impacto da geração de valor público. Mas é mais ou menos por aí. Mas eu estou gostando das interações, é isso que eu gosto. Eu gosto assim mesmo. Ela até fez outros comentários, daí acabou de agradecer a tua explicação. Acho que ficou bem claro. E também a Edna Rodrigues Pereira, ela é do município de Patos, Minas Gerais. É a minha amiga até. Ela pergunta, como que a contabilidade pode contribuir com a governança pública? Tá. Deixa eu só fazer mais um comentário para a Verônica. Verônica, as empresas, sociedade de economia mista, principalmente, que atuam no domínio econômico, que são as estatais, se elas inclusive tiverem ações em bolsa, elas vão ter que ter realmente uma governança mais complexa, você vai ter regulamentos da CVM, e se você negociar em bolsa, os seus papéis em bolsa no exterior, inclusive, você vai estar sujeito agora tem uma questão do presidente Trump, que tem a questão da lei, a lei anticorrupção, inclusive. Então, a Petrobras, que é uma das maiores empresas públicas, sociedade de economia, uma das maiores estatais, ela não é empresa pública, né? Ela é sociedade de economia mista. Ela teve uma punição muito grande nos Estados Unidos, porque ela tinha. Por que uma empresa brasileira foi punida nos Estados Unidos? Porque ela negociava papéis em bolsa dos Estados Unidos, tinha investidores americanos. Então, há uma lei específica lá, que é o FCPA, que atraiu, que possibilitou a punição dessa empresa nos Estados Unidos. Eu não estou entrando no mérito nem nada, tá? Só estou explicando por que a governança de uma estatal, e aí você tem balanços divulgados, que são bem parecidos com o que a gente tem no setor privado. É uma estrutura de governança, de alguma forma, até mais complexa, porque ela mescla um pouco de público e de privado. E aí, respondendo à pergunta da colega lá de Patos,
Por que eu entendo que a contabilidade pública, o profissional de contabilidade, ele é importantíssimo no setor público hoje? Porque é uma pessoa que desde a sua faculdade ele está treinado para pensar de forma estruturada. Então você pensa dentro de categorias específicas, você aprende o que é um elemento de despesa, você aprende todas essas categorias importantes, e você estando num setor público, que é um setor hiperregulado, regido pelo princípio da legalidade, você tem um orçamento público, quem sabe o que é um orçamento público, você tem PPA, LOA, LDO, todo o gasto público está ali previsto. Claro que a parte operacional está prevista, é claro que você tem sistemas específicos, tem CIAF, tem isso, tem aquilo. Mas o profissional de contabilidade, ele é treinado para trabalhar de forma com pensamento estruturado, trabalhado para organização de dados. Então, é um profissional muito valioso. É um profissional muito valioso num local onde você tem pessoas que, e tem que ser assim mesmo, é normal, a classe política, ela vem com bases, ela vem com ideias diferentes. E como que eles colocam isso em prática? Precisa de uma estruturação para colocar um plano de governo na prática. Você tem um profissional que trabalha desde a faculdade com um pensamento analítico, um pensamento estruturado, e eu entendo que é um profissional muito valioso, para que você consiga colocar em prática uma plataforma política importante, você precisa de um pensamento estruturado. E o profissional de contabilidade tem. Você tem, como eu falei para vocês, os gastos, as despesas obrigatórias, hoje elas são mais de 90%. Por exemplo, numa união, mais de 90%. Os gastos discricionários são muito pequenos. Mas para você gastar bem, você precisa organizar, você precisa abrir um espaço orçamentário, às vezes, para você ter um. Ah, você teve um rombo agora com, por exemplo, tem essa questão do INSS. Como é que a gente vai fazer o pagamento disso? Como é que você precisa fazer uma análise para conseguir espaço orçamentário? Você precisa montar um cronograma, você precisa pensar em tudo isso. Você tem lá no Ministério da Fazenda, que vai atuar em conjunto com o Ministério do Planejamento, que vai tratar do orçamento. Você precisa trabalhar de uma forma estruturada, entender como é que você vai arrumar espaço orçamentário para fazer isso, em qual cronograma, como é que você vai fazer isso. Então, o profissional de contabilidade, ele tem esse pensamento estruturado, um pensamento analítico, é um pensamento que trabalha com dados. Então, eu entendo que o profissional as pessoas acham, porque o setor público é todo mundo advogado, não sei o que, não, só um pouquinho, gente, não é bem assim, não é bem assim. Todo mundo que vai precisar entrar no setor público, você vai precisar fazer um concurso. Então, as pessoas acabam tendo até um nivelamento bem razoável em matéria de legislação, de conhecimentos básicos. Mas daí para frente, você precisa pensar estruturado, você precisa se organizar. O profissional de contabilidade aprende isso desde o começo. O advogado, não. Nem sempre o médico, não. O médico nem sempre pensa assim. Mas o profissional de contabilidade, ele aprende a se organizar e a estruturar um pensamento, fazer uma organização. Primeiro você aprende uma organização mais financeira. Mas tem o profissional de administração? Sim, também. Mas eu entendo que o profissional de contabilidade, ele tem essa vocação. Por isso que eu acho que ele pode ser fundamental, desde que ele tenha uma visão global e transversal da máquina pública. Você não pode, e aí é dentro da questão que a gente falava para o colega que pensou no controle como um fim em si mesmo. A gente tem que pensar na entrega do valor público, na entrega da prestação do serviço para a população. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter um pensamento com silagem, em si mesmado no próprio controle, e aí você acaba tendo disfunções. Então, o profissional de contabilidade hoje, qual é o grande desafio? Ele precisa de uma formação. Primeiro, você tem uma formação específica, técnica. Depois, para você ter sucesso no setor público e talvez até no privado, você precisa ter uma formação mais transversal também. Você precisa entender um pouco do cenário político, precisa entender um pouco da parte de legislação,
precisa entender um pouco também da parte de administração. Você precisa ter uma visão transversal da máquina para você agregar mais valor. Não, mas nunca esquecendo qual é a sua vocação, tá? Não sei se eu respondi, mas o diferencial é esse. Muito bom, professor. É, vou fazer mais uma pergunta. Você trabalhou nos ministérios, né, com o governo federal, também no Conselho de Governança. Se você pudesse fazer alguns relatos de experiências, né, relatos curtos e objetivos de experiências que deram certo para nós contadores subnacionais, entende, da governança, em que área, como que foi, de forma objetiva, assim, mas alguns exemplos que traz assim coisas que deram certo, que vocês podem aplicar. O profissional de contabilidade, com a sua experiência, pode aplicar na área de governança. Tá, vou te dar um exemplo que eu entendo que o profissional de governança também, o profissional de contabilidade também pode contribuir muito. Quando eu estava em um ministério, trabalhei saúde, planejamento, justiça, meio ambiente e na Casa Civil. Quando eu estava em um desses ministérios, nós tínhamos lá os nossos quadros, nós tínhamos nossos gráficos com o BI que tratava do gasto público. Por quê? Quando você tem uma programação orçamentária, você pediu um tanto de orçamento no ano anterior com base nas suas políticas, com base nas suas entregas, e lhe foi dado um orçamento. Se chegou na metade do ano, você executou só 20% ou 30% do seu orçamento, tem alguma coisa errada. Você precisa da intervenção. E como é que você vê isso? Você fica olhando ali qual uma gestão que eu vejo que é eficiente. Junto com a área na área de planejamento e finanças, nós tínhamos lá um departamento específico, você vai olhar, aquele BI estava alimentado e a gente estava interferindo antes, porque chega no final do ano e aí você tem um processo de gestão de riscos. Se você tem uma máquina que não está funcionando bem, até a metade do ano, você precisa de até antes, você tem que ter uma intervenção, porque senão você não vai cumprir os objetivos aos quais você se dispôs. E aí o que vai acontecer? Um vício que a gente tem no setor público. Chega no final do ano, as pessoas saem gastando de qualquer jeito para não perder orçamento para o ano seguinte. Porque se você, aqui, Deise, se a gente combinou que eu vou te dar 100 para você gastar esse ano e você gastou só 30, e aí tem o Juarez que me pediu, ele tinha 100, ele me pediu mais 50, por que eu não vou tirar de você se você gastou só 30? Eu vou tirar, óbvio que eu vou tirar, porque você não consegue gastar mais do que 30, então o que adianta eu te dar 100? Então eu vou dar para o Juarez, que ele gastou lá o 100 dele. Então, isso é uma lógica que tem no setor público, mas nem sempre ela está associada a uma qualidade do gasto. Então, às vezes, chega no final do ano, você tem uma série de licitações, uma série de dispensas, que às vezes não são muito bem conduzidas. E a gente precisa, para evitar esses problemas, o que a gente precisa fazer? Acompanhar o gasto com base em evidência. Claro que você não vai pegar uma planilha, você vai botar um secretário analisando uma planilha. Você vai fazer aquele dado, teu departamento de gestão estratégica, junto com o teu departamento de orçamento, vai trabalhar em alimentar aquele dado. E aí, se for um sistema bem trabalhado, um sistema inteligente, o que ele vai fazer? Você vai clicar ali, e ele vai abrindo a pizza, você vai vendo ali, ó, a secretaria tal está gastando tanto. Ah, mas em qual parte que não está? Você vai clicando, você vai ter o dado mais dividido. Teve uma vez que eu fui falar com uma pessoa que eu conheço, um amigo, que era um presidente de uma estatal aqui em Brasília, e ele me apresentou o sistema dele. Eu fiquei maravilhado. Se todo mundo tivesse aquele sistema, o poder público seria muito melhor. Porque aí ele pegou e começou a me mostrar como tinha uma certa liberdade. Eu perguntei, e esse pedacinho da pizza aqui, essa fatiazinha aqui, por que tá assim? Ele clicou e disse, não, isso aqui eu já fiz isso, isso, isso. Ele já tinha mapeado, já sabia o problema,
e você tem o dado estruturado, mas por trás aí você pode ter, provavelmente você tem um profissional de contabilidade que ajudou a estruturar tudo isso, porque isso precisa ser bem estruturado, senão você vai ter enviesamento, você tem erro, você não vai detectar o problema em tempo. E aí você trabalhando isso com uma gestão de riscos adequada, olha só que gestão mais virtuosa que você tem. Só que o problema todo foi aquilo que eu digo para você, o gestor público às vezes não tem a mínima formação. A pessoa que chega como secretário, às vezes chega como prefeito, às vezes ele vai aprender andando. E quando acabou o governo, ele aprendeu. E às vezes ele não volta. Mas cabe a gente traduzir esse mundo para eles. Essa que é a grande questão. A gente tem que entender a linguagem dessas pessoas, mostrar a importância do nosso trabalho e levar para eles, de uma forma mais simplificada, a importância disso. Às vezes a gente não sabe vender bem o nosso peixe, né? E a gente trabalha só, não, isso vai te acontecer tal coisa. Você trabalha só nos riscos. E aí você esquece da importância de trabalhar. E aí a pessoa vai restringir a importância do dado só naquilo que ele tem medo de ser punido. A gente tem que ampliar esse aspecto. Mostrar que os dados podem fazer políticas públicas mais adequadas, podem prevenir riscos de imagem, podem prevenir problemas. E prevenir vai mostrar que você é um gestor virtuoso. E isso, às vezes, a gente não consegue vender muito bem para o gestor público, tá? Eu acho que é uma das coisas que a gente pode trabalhar. Aqui a gente está fazendo esse papel, trabalhando isso. Como que a gente leva todo esse mundo técnico para um gestor público para valorizar, para ele entender que aquilo é importante? Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Se a gente fizer isso, aí a gente consegue valorizar mais a nossa profissão, mais as nossas carreiras e consegue interferir mais na sociedade. Às vezes há uma distância muito grande entre o técnico e o político. A gente precisa reduzir um pouco a distância e é isso a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta só punir, falar mal do político, não. A gente precisa, porque o político faz essa mediação com a população. E a gente precisa reduzir esse espaço que a gente tem tão grande, às vezes, com o político. O profissional de contabilidade é importante para isso. Eu dei mais esse exemplo. Trabalhar com a execução do gasto público, com orçamento. Você tem um orçamento, se você não gasta, é porque ou você mentiu lá nas suas metas, ou a sua máquina não está funcionando bem. E aí, para isso, a gente precisa trabalhar, o gasto tem que ser adequado. Não dá para chegar nos últimos 10, 15 dias e sair sempre aquela sangria desatada, gastando, empenhando, fazendo um monte de coisa. Liquidar o povo não quer muito liquidar lá no final, mas empenhar o povo quer. Então, é isso. Não sei se respondi. Muito bem. Quando fala em gasto público, eu acho que você trouxe muito bem, né? Que nem sempre é aquele que está gastando bastante é que sabe gastar, ou aquele que está gastando pouco está sendo de forma eficiente, economizando para o município, né? Então, assim, nem sempre aquele que está gastando pouco está fazendo má gestão, ou aquele que está gastando muito está fazendo uma ótima gestão, né? Então, existe um contraponto bem grande. Mas sabe, professor Daniel, até numa questão de reflexão, uma questão muito nova para nós, contadores subnacionais, é essa área que para a área pública, para a área privada já é tão normal, que é a contabilidade gerencial, que engloba também a questão da governança. E muitas vezes hoje nós temos uma realidade é uma impressão, né, minha, mas que a gente acaba levando muita informação enviesada para atender o Tribunal de Contas. E muitas vezes a gente não consegue levar essa informação traduzida para uma linguagem para o gestor municipal, para o gestor subnacional, entendeu? Então, eu acho que você coloca muito bem quando fala que nós, contadores, temos que ter a responsabilidade de trazer de forma bem estruturada a questão do orçamento, dos gastos, tudo mais, para sim contribuir para a melhor tomada de decisão, né? Nesse ponto de que nós também somos um braço direito, vamos dizer assim, da gestão, para ter uma gestão eficiente, para ter uma gestão virtuosa, igual você comentou, né? Então, estamos nesse desafio de implantação, e eu acho que o CRC de Santa Catarina está trazendo essa oportunidade para os contadores de trazer e enfatizar e capacitar cada vez mais para
aos poucos, a gente trazer essa contabilidade gerencial para os municípios ou para os estados, né? É verdade. Eu vejo uma questão interessante, inclusive os orçamentos dos pequenos municípios, em boa parte são feitos por escritórios de contabilidade. Até porque não tem como você, às vezes, ter uma dedicação específica, é muito oneroso. Às vezes, então, os escritórios de contabilidade trabalham de forma muito forte nos pequenos municípios. Agora, eu sempre digo que tem uma coisa que tem que ter cuidado, né? Não pode um município ficar copiando o orçamento do outro sem maior reflexão. Porque eu já vi em alguns lugares aí orçamento que até o erro de português de um lugar estava no mesmo outro, no mesmo orçamento do outro município. Então, gente, olha a importância que a contabilidade tem no pequeno município. A gente não vive na União, eu moro em Brasília, mas a gente não vive na União. A gente vive nos municípios. A realidade se dá, o desenvolvimento está nos municípios. E para a gente não ter tanto esse inchaço das grandes cidades, agora a gente tem problemas de criminalidade, tudo, com internet, tá tudo, o movimento está mudando um pouco. As pessoas estão tentando ir para cidades um pouco menores. Para isso, nessas cidades pequenas, a gente precisa trabalhar bem com esse elemento do orçamento. E é um espaço muito grande que o profissional de contabilidade tem, na minha visão. Porque você, às vezes, não tem, olha aí, faz um orçamento sozinho. Então, vamos pesquisar, vamos trabalhar com. E aí, a qualidade técnica de um pessoal, às vezes, que é certificado, um contador que é certificado por um conselho, não só registrado, mas certificado, que tem um trabalho, que tem uma visão pública mais global. Claro que você vai se inspirar, às vezes, no orçamento de outro município para trabalhar, tal, para montar. Mas a gente precisa ter uma reflexão em cima disso. E aí, esse profissional que está aqui trabalhando com a gente hoje, está nos vendo hoje, já sai na frente, porque tem uma visão transversal. Às vezes está um negócio lá que ele está copiando do outro, ele vai lá, vai falar com o prefeito, olha, prefeito, secretário, é isso aqui, mas isso aqui, será que é isso mesmo? Vamos conversar, senão o negócio vai lá, ninguém lê, o orçamento é muito pesado de ler, nem poucas pessoas leem, e isso também é um problema para depois, quando na hora de executar, você tem um município, aí você tem problema de responsabilização de prefeito, tudo porque foi feito, às vezes, um orçamento sem maior reflexão, e você não consegue executar aquele orçamento que foi copiado, às vezes, de um outro município. Gente, eu tô falando isso porque eu já vi acontecendo, tá? Então, claro que tem elementos específicos, mas a gente precisa refletir. Um profissional qualificado aí, que pode estar do outro lado, eu não sei se tem gente que tem aqui que trabalha, o orçamento, às vezes, da Câmara, também, às vezes o negócio não é muito bem trabalhado. Eu acho que o outro espaço muito grande que os contadores têm hoje para trabalhar é no Poder Legislativo Municipal, gente. É um poder que precisa avançar demais, que está muito atrás, às vezes, em alguma parte de contabilidade pública mesmo, de orçamento adequado, de gasto adequado, de transparência. Então, eu entendo que também é um campo muito grande para vocês trabalharem hoje, com um legislativo municipal. Precisa evoluir mais, tem espaço para evoluir bastante, tá? Espero que tenham, não sei, ainda estou aberto a perguntas, mas espero que a gente tenha contribuído de alguma. Olha aí, ó, o Rafael falando que já fez muito orçamento. Você tá vendo? Eu conheço o negócio, eu sei como é que o negócio funciona. Eu sei que. Então, mas tem espaço para a gente melhorar, gente. É essa que é a questão. Tem espaço para a gente agregar mais valor. Porque qual que é o nosso dilema? Eu falo mais uma vez, para quem é o profissional dos números, a gente tem que ter cuidado se a gente fizer, até para o advogado também, gente. Se a gente ficar só fazendo recorte e cola, a gente vai ser substituído pela IA, pela inteligência artificial. A gente precisa agregar valor, pensar e refletir. Se a gente fizer isso e a gente conseguir mapear com inteligência onde estão os grandes campos, no setor público tem muito espaço para o contador, legislativo municipal, municípios, tem muito espaço para melhorar. E a gente tem como agregar valor, não só ocupar um espaço, porque o espaço pode ser retirado. Agora, quando a gente agrega valor, a gente consolida a posição. E a gente tem espaço para fazer isso. Os contadores são uma peça importante, diria até fundamental, para que a gente consiga melhorar a aplicação dos recursos públicos no município. Eu posso até te falar que, através do CRC da Contabilidade Pública, em março, a gente capacitou
né, tentou capacitar da melhor forma possível aí os contadores da área pública na questão do PPA, em abril agora na LDO e na LOA, justamente para capacitar, porque é através do conhecimento, a capacitação, é que eles vão aprimorando, melhorando e qualificando todo o planejamento, né, deles, tanto no Estado como nos municípios. Então, assim, estamos nessa parte de construção e de melhoria, com uns desafios enormes aí, com a questão da reforma tributária, né, que não sabemos o cenário bem adequado, com a questão da lei do decreto 10.540 agora, sobre a contabilidade de custos, que já temos que colocar muitas vezes no PPA e já vincular também, ou às vezes na LDO. Então, é uma construção, né, professor? E na governança pública não vai ser diferente. Temos que trazer muita capacitação e ajudar. Eu sou contadora, né? E temos muito a aprender para estar trazendo muito mais estrutura adequada para os entes, para assim começar a trabalhar a melhor tomada de decisão, a levar as informações muito mais eficientes para a melhor tomada de decisão dos gestores, e, enfim, é isso. Eu acho que temos agradecimento já aqui, né, do pessoal, e já estamos aí 11 horas e 56 minutos, deixa eu ver o que o Bruno colocou aqui. Vale registrar que o primeiro Encontro Nacional de Contabilidade Pública a ser realizado pelo CFC, espero que seja o primeiro de muitos eventos voltados na área pública. Sim, temos aí um evento, nos próximos meses, um evento oficial sobre contabilidade pública. O CRC de Santa Catarina vai estar divulgando com bastante frequência, a partir de agora, já esse evento, e é uma grande conquista para nós, contadores. Mas, professor, podemos finalizar, né? Então, já pela questão do tempo, eu agradeço a excelente aula, então, que você proporcionou para nós, contadores. Lembramos que no módulo 2 da capacitação está agendado para o dia 20/5, com o tema Governança Digital no Setor Público, com o instrutor Igor Mariano. O link do acesso ao módulo, né, será enviado com um dia de antecedência. Então, agradecemos a participação de todos. Professor, quer dar a última palavra? Vou dar a última palavra e vou falar um pouquinho sobre o que o Rafael falou aqui, que às vezes os setores, que ele já fez muito orçamento e às vezes o contador está sozinho porque não tem a devolutiva em tempo hábil. Isso aí é alta administração, isso é a gestão que conhece o processo de trabalho e que coloca embaixo a prioridade e que o contador não tem que ficar cobrando a pessoa. Quem tem que cobrar é o secretário. E ele tem que ter a dimensão da importância do trabalho e ele tem que ir lá cobrar. Você vai lá e fala. Eu, quando atuava com o controle, às vezes o controle tinha várias demandas e o controle chegava para mim e dizia assim, olha, eu não estou conseguindo que seja prestado aqui essa informação no tempo tal, tal e tal. Eu chamava para minha responsabilidade e cobrava. A estruturação de toda aquela necessidade, da demanda, da resposta, estava feito lá no meu controle. Mas às vezes ele não conseguia fazer tudo sozinho. Então, a alta administração, se ela tiver consciência do processo de trabalho e da importância daquele processo para a organização, ela vai encampar, ela vai ter que tirar um tempinho dela para trabalhar nessas demandas estruturantes. Tá bom, Rafael? Queria deixar essa missão. Trabalhem de forma transversal. O profissional de contabilidade hoje, para que ele tenha êxito na administração pública, ele precisa ter um conhecimento transversal. Então, a base da pirâmide é o técnico que vocês têm. Para chegar ao topo, a gente precisa trabalhar com transversalidade. É essa que é o grande desafio, porque a governança é isso. É você estruturar mecanismos para tomada de decisão de forma adequada. Trabalhar fazendo uma mediação entre o técnico e a alta administração de forma que a gente consiga pensar no médio e no longo prazo para deixar um legado. Isso que a governança traz, esses mecanismos estão aí para isso. Então, gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Meu pai catarinense tem um grande carinho pelo estado de Santa Catarina e parabenizá-los pela iniciativa. Entendo que vocês estão
fortalecendo uma área que é muito deficiente no poder público, e eu, como cidadão brasileiro, só tenho a louvar esse trabalho de vocês, e acho que o papel dos conselhos é exatamente esse: fortalecer a atuação do profissional, trazer mais significado, às vezes até ressignificar uma atuação que nos anos 40, nos anos 30 era de um jeito e hoje precisa ser de outro. Vocês estão de parabéns por estarem trabalhando essas novas, adaptando o profissional às novas exigências do mundo de hoje. Então, muito obrigado, contem comigo quando precisarem, na minha participação vai ser um prazer poder contribuir aí com os profissionais de contabilidade. Muito bem, então damos por encerrado a nossa capacitação de hoje. Bom almoço a todos e um ótimo restante do dia aí para vocês. Até mais. Até mais, tchau, tchau.